meio de campo. E eu acredito que, cara, a gente possa fazer Casemiro como primeiro volante, o Danilo como segundo volante no lugar do Bruno Guimarães, que tá, pedindo passagem, e o Paquetá. Ou seja, ele tá fazendo um 4-2-4, se eu não me engano, né? Hoje é 4-2-4. Só que eu acho que eu não sei se daria pra tirar o Matheus Cunha e colocar o Paquetá no lugar. Enfim. Mas aí fica sem referência, né? Sem o Matheus Cunha? Eu acho que o Matheus Cunha é um cara que ele só vai perder essa posição se tiver o Neymar em condições de jogo. Eu acho que hoje o Matheus Cunha ele faz essa posição do Neymar. E aí fica aquela questão do que Neymar possivelmente vai se recuperar porque está sendo poupado. Então, se não na primeira partida, já na segunda partida vai estar em condições. Sim. E teoricamente, dentro dessas 3 primeiras partidas que o Brasil tem na Copa, a mais perigosa é a partida contra Marrocos. A não ser que haja muita surpresa contra a Escócia. Mas eu acredito que todo mundo pense que o Haiti não vai esboçar nenhum tipo de surpresa para a seleção brasileira, até porque ontem a gente enfrentou o Panamá, que é da mesma região, que fez uma melhor, digamos assim, preparação para a Copa, né? Porque abriram mais vagas lá e eles se classificaram em primeiro e o Haiti depois vem aí na segunda, se eu não me engano, segunda ou terceira colocação. Então, assim, teoricamente o Neymar vai poder jogar e recuperar a parte física nos jogos que são mais tranquilos, mesmo que venha do banco de reservas. Você acredita que em algum momento ele possa mudar talvez esse meio de campo para ter o Lucas Paquetá, o Danilo, igual você falou, e talvez um atacante mais de área, Igor Thiago, ou até pensar no próprio Endrick? Na minha escalação ideal aqui, Gui, eu acho que o Neymar não pode ficar de fora, né, pelo nome e tudo mais. Eu acho que ele tá voltando de lesão, vai voltar sem ritmo, pode ser que comece ele no banco no segundo jogo, se ele conseguir, né, ficar disponível para o segundo jogo. Mas a minha ideia era justamente essa, meio de campo. Eu já falei, Casemiro, Danilo e Paquetá, porque eu acho que a seleção não tem meio de campo, a bola não chega pro Vini Júnior, não chega pro Rafinha, por isso que eles não conseguem mostrar o futebol dele na seleção brasileira. Então, essa é a minha opinião. E, cara, o Neymar de falso 9. Na minha cabeça teria que ser isso. E aí, como vocês falaram, como o Matheus Cunha é um cara essencial, entre aspas, ali, mas é um cara que se dedica muito, né? É um bom brigador ali. Cara, seria o Matheus Cunha ou o Neymar, mas eu acredito que a gente deveria jogar mais ou menos como a Argentina fez em 2022. Deixar lá o Neymar lá, cara, não volta, né? Fica ali só perto da área, mas eu não sei se ele vai vir para fazer essa função. Mas na minha cabeça, a seleção brasileira é carente de meio de campo, cara. A gente precisa povoar ali o meio de campo. E acredito que ficou muito claro isso no segundo tempo, com o Danilo e com o Paquetá. O Paquetá fazendo esses lançamentos, que ele tem qualidade para isso, colocando o Vini e o Rafinha para correr, e deixa o Neymar ali como referência. Mas aí poderia tirar o Neymar e colocar o Igor Thiago, que não vai ser titular, nem o Endrick. Nenhum nem outro. O que eu queria também saber de vocês? Ontem a gente viu o primeiro tempo com o Casemiro e o segundo tempo com o Fabinho. Apesar de Fabinho não estar jogando numa, digamos assim, numa liga tão prestigiada quanto o Casemiro estava jogando até o final dessa temporada, que é a Premier League, me parece que o Fabinho está em um bom nível também, né? Alguma chance vocês acham de o Ancelotti, digamos assim, dar uma arriscada e entrar com o Bruno Guimarães de primeiro volante, talvez no lugar do Casemiro, e dar uma oportunidade para o Danilo? Eu acho que dependendo do jogo, ele pode buscar o Danilo fazer o primeiro volante, que no Palmeiras o Danilo, ele subiu pro profissional como primeiro volante. O segundo volante daquele time era o Zé Rafael. Então o Danilo sabe fazer essa função de 5. Eu acho que talvez num jogo em que o time precisa sair mais, estiver atrás do placar ou precisa fazer o resultado, pode ser uma alteração interessante. Jogar com Danilo, Bruno Guimarães, aí eu vejo que faz mais sentido também escalar o Paquetá, que aí você faz uma trinca no meio, mas sem um volante fixo. 3 caras que sabem sair para o jogo, né? 3 volantes que jogam e não só marcam. Aí eu acho que faz sentido. Na minha seleção, Gui, eu fui camisa 9 na minha vida, né? Eu fui goleador. Então, assim, eu gosto muito do 9 de referência. E se você for buscar historicamente, o Brasil sempre teve um 9 goleador de referência, né?
Teve Romário, teve Ronaldo. Então, na minha escalação ideal, eu teria um 9 de referência, como o Endrick, por exemplo. Igor Thiago eu acho um bom jogador para o segundo tempo, dependendo do momento da partida, mas o meu titular seria o Endrick. Eu colocaria Vini Júnior de um lado e Rafinha do outro, e deixaria o Luiz Henrique para o segundo tempo, e aí esse meio campo, eu não acredito que o Neymar tenha condições durante essa Copa de jogar os 90 minutos, então eu acho que o Neymar é um ganho muito grande vindo do segundo tempo, com o time adversário mais cansado, e o Neymar meio que igualando na parte física com esses caras, e aí a técnica dele vai prevalecer. E aí eu manteria, como o Dudu falou, o Paquetá nesse meio, com Danilo, Casimiro, Danilo e Lucas Paquetá com os 3 atacantes. Acho que seria o meu Brasil ideal. Legal. Eu acho que a nossa maior carência é no meio de campo, cara. Atacante a gente tá muito bem servido. Quem ele decidir colocar lá como titular, como o Marcelinho falou, aproveitar o Neymar pro segundo tempo, pegar o adversário mais cansado, mas no meio de campo a gente precisa ajeitar e logo, né? A gente precisa de algum cara ali pensando no meio de campo para colocar o Vini e o Rafinha para fazer um mano a mano ali e chegar na área com facilidade, igual eles fazem nos clubes. Já penso um pouquinho diferente de você, Dudu. Eu já acho que esse primeiro amistoso, e dependendo de como for o jogo com o Egito, que teoricamente é um adversário mais difícil, que tem jogadores que jogam já em alguns lugares bem interessantes, cara, pode ser que ele decida por arrancar o Luiz Henrique, joga o Rafinha para um lado, o Vini pelo outro, e aí sobra uma vaga principalmente para Endrick e para Igor Thiago. Mas também tem a possibilidade de ele continuar com a mesma dinâmica de Matheus Cunha, Vini e Rafinha e dar até uma oportunidade pro Ryan, porque querendo ou não, o Ryan entrou e fez gol. E o Ryan, ele tem uma coisa bem interessante que ele joga exatamente nessa faixa de campo no Bournemouth. Então, assim, ele já conhece aquele pedaço de campo, não seria novidade para ele. Um ponto só que eu queria levantar aqui, até pra gente passar pro próximo tema aqui. O Wesley. O que acontece? O Wesley, na Roma, ele joga de lateral direito. Direito, mas tem jogos que ele faz a ponta esquerda. Olha só como que é. Real. A realidade é que o quê? Ele é um lateral esquerdo, certo? Ele é o lateral direito. Direito. Não, mas de formação ele é lateral direito. Então lá ele joga na esquerda, porque ele joga na esquerda. Isso, caindo como se fosse o Vini Júnior. Isso. Como se fosse o Vini Júnior. Isso. Alguns jogos, tá? Pelo histórico que eu olhei antes da partida, assistindo aí os canais, a mídia e tudo mais, ele jogou praticamente a temporada inteira assim. Quase todos os jogos. Eu lembro no Flamengo que ele era lateral direito. Não era, mas foi na Roma, Marcelinho, que ele agora na Roma, nessa temporada, parece que inverteram o lado dele, pra ele trazer pra perna boa, pra dentro. Varela voando lá. Foi reserva dele aqui, né? O que me incomodou ontem? Parece que ele tá meio penso na posição, sabe? Correndo errado. Eu vou te falar que os laterais, os 4 laterais convocados, pra mim, é o ponto fraco do Brasil. Também acho. Se pegar um time que botar o pontinha invertido dos dois lados, o Brasil vai ter muita dificuldade. O Alexandro, que é o que mais tem técnica na esquerda, mas também tá numa idade superior. A gente assistiu o último jogo do Palmeiras, o Alan deitou e rolou pra cima de Léo Pereira e Alexandro naquela faixa do campo. Então, assim, pegar uma seleção que bota dois alas rápidos, principalmente de pé invertido, na ponta esquerda e na ponta direita, eu acho que o Brasil vai ter muito problema com as laterais. Eu só acho que nesse quesito, assim, ele até jogando com esses 2 pontas bem rápidos, o Rafinha é um jogador muito rápido, o Vini também, essa recomposição, ela meio que, eu acredito que na cabeça dele ele fique mais tranquilo, tá, o Marcelinho? Eu acho que ele tinha até possibilidades, e dá pra perceber que o Ancelotti, ele preferiu levar zagueiros pra uma posição de lateral, não tendo laterais de tanta qualidade assim, do que pensar, por exemplo, num jogador um pouco mais ofensivo, que o próprio Luciano Juba é um jogador extremamente ofensivo. O Wesley também.
Muito bom. Mas muito bom, e ele decidiu por dar uma chance, por exemplo, pro Ibanhas, que foi meio que na vaga do Éder Militão, né? Que jogaria por essa posição também. Mas assim, em resumo, eu acho que esses são os pontos que eu vi que eu acredito que ele vai repensar muita coisa nesse momento. Acho que esse treinamento que começa amanhã, se eu não me engano, né? Não sei se o Brasil treina em campo amanhã, mas o Brasil já embarcou, foi para lá, avião, parece que de 1 bilhão, trouxe Rolling Stones pro Brasil e etc e tal. Baita luxo. Com os uniformes da seleção brasileira também ficaram bem legais, aí eles embarcaram, foi bem bacana aí o embarque da seleção. Acho que o Brasil ele vai repensar alguns pontos, até pela qualidade desses jogadores que entraram no segundo tempo. Eles realmente deram uma outra dinâmica pro jogo e eu acho que ele gostou mais. Eu acho que ele ficou mais feliz com a apresentação desses jogadores do que necessariamente do primeiro tempo do Brasil, apesar de ter enfrentado também a equipe A do Panamá, que eu acredito que a equipe A e a equipe B não tenha tanta diferença técnica, né? Tinha até jogador que não vai pra Copa, eu não entendi nada. Tinha alguns jogadores lá que complementavam o elenco para eles treinarem para a Copa do Mundo, mas enfim, acho que a seleção fez o trabalho dela, ganhou de 6-2. Vamos esperar aí o próximo amistoso que acontece no sábado, 6:30 da tarde. Dia legal aí pra galera assistir o jogo da seleção. Churrasco, churras, né? Tião, churras.